Oi, eu tô aqui para fazer o primeiro devlog do nosso projeto. É um jogo simulador que está sendo desenvolvido para o terceiro período do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Ah, Temporariamente ele está com o nome de Projeto Sonda, então vai ser assim que eu vou me referir a ele durante o vídeo. Mas esse vídeo é basicamente para fazer uma certa explicação de mecânicas, interações e do jogo em si, como ele está funcionando por enquanto. Ah, É um protótipo ainda, então tem algumas coisas que vão ser alteradas. A maioria dos valores que eu vou dizer vão ser ajustados para melhor representar tanto a realidade quanto um pouco lúdico para ser mais viável para o jogador conseguir jogar o jogo. Mas eu vou falar basicamente sobre o conceito inicial do jogo, o que ele tenta buscar, e depois passar para uma explicação da HUD do menu e por fim mostrar o jogo com as mecânicas in-game. Nosso jogo é um simulador de drone, de sondas, que são basicamente veículos dirigidos remotamente, com a função de conseguir entrar em lugares ou terrenos que seriam de difícil acesso a humanos. No nosso caso, a gente emula isso por escolher diferentes peças para esse drone e ter diferentes terrenos no qual ele pode passear e com condições adversas de temperatura, de terreno com atritos diferentes, enfim, e condições adversas. Uh, Esse é o conceito inicial do jogo, não tem nada muito complexo sobre ele. Iniciando aqui, a gente pode conseguir ter uma leve visão de como funciona a parte de menu e de como essas mecânicas são exemplificadas visualmente. Nós temos aqui só uma tela inicial de nome do jogo, com título e simples só para entrar. Aqui nós temos o menu básico. Ele ainda não está 100% definido, mas a ideia seria nessa lado esquerdo, lado direito, perdão, termos os botões de edição e de jogar os jogos. Teríamos aqui na parte onde está escrito Project Sonda, teríamos um pouco melhor uma HUD indicando quantos drones você ainda tem, porque você vai ter um limite, não vai ser infinito. Quantas missões você já completou, como um indicador de vitória e de registrar progresso também. Essas locais onde está escrito roda, combustível, material, vão ser representações gráficas das peças que você já escolheu. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma roda preta básica, vai ter um sprite representando essa roda preta básica. Esse botão de menu ele está desativado, mas ele vai puxar uma tela no qual você pode ajustar volume, qualidade gráfica, sensibilidade e outras configurações. Mas o que já está implementado, eu posso mostrar aqui já a função de editar. Essa transição de câmera idealmente vai ter aqui no início também, e a câmera no início não vai ser essa, vai ser uma outra câmera com uma visão um pouco melhor. Mas clicando aqui a gente pode ver o dronezinho e as peças que a gente pode escolher. Essa HUD também vai ser alterada para uma HUD com uma leitura um pouco melhor, mas a nossa ideia é que nós temos um set de peças inicial e um set de peças reserva que a gente pode trocar durante a partida, durante a missão, no caso. Então, por exemplo, nós temos aqui o set de roda média, material base e combustível gasolina. Se eu fosse escolher uma roda grande, ele faria a troca aqui para eu ver como funcionaria a roda grande. Mesma coisa para a roda pequena, mas eu vou manter a roda média mesmo, porque eu prefiro ela. Material base, material leve e material pesado. Combustível gasolina, nuclear e solar. Inicialmente nenhum deles tem um modelo único, são todos feitos pela Unity diretamente, então vão ser, obviamente, modelos feitos depois, mas por enquanto decidimos fazer assim. As partes médias, as peças médias, não são representadas visualmente aqui, porém nós vamos fazer um índicezinho que apresenta quais são as suas peças reservas para controle básico. Por enquanto também uma coisa que é importante se dizer é, ele não distingue se você já tem o inicial ou reserva como o mesmo. Então nesse caso eu posso ter gasolina nos dois. Para bem de demonstração, vou usar nuclear. Vou usar uma outra peça no caso. E nas soldas também vou fazer uma outra mudança, só para ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo. O material não pode trocar, mas talvez a gente faça que possa. Não é muito difícil de implementarmos essa mecânica. Jogando aqui uma fase básica, que é a fase de tutorial. Tutorial só também para devlog, para explicar todos os terrenos, como funciona no geral. Eu vou iniciar ela e pausar para explicar um pouco melhor a HUD. Pois bem, aqui nós temos a HUD básica do jogo.
Esse painel de controles depois ele vai virar um velocímetro indicando sua velocidade máxima e alguma outra coisa que nós ainda não decidimos, mas o que nós já temos de concreto são uma barra de distância até o seu destino final, que sua intenção basicamente é sair do ponto onde você inicia, chegar a um ponto para recuperar um arquivo ou algo que você precisa para sua missão. No caminho você tem esses recursos que você vai gastar ou vai ter que manutenciar e essencialmente eles são as suas condições de vitória e derrota. A sua condição de vitória é não deixar nenhum deles muito ruim, e sua condição de derrota é se eles chegarem a um nível muito extremo, você morre. Você pode morrer por enquanto de 4 jeitos diferentes. 3 já estão implementados. Um é a sua integridade, que seria sua, entre aspas, barra de vida, chegar a zero. Sua temperatura chegar a zero ou ao máximo. Seu combustível 1 e 2 chegarem os dois a zero. No caso de termos algum combustível que possa ser recuperado, por exemplo, painel solar, você tem que chegar a zero com ele e o outro combustível também tem que estar zerado, os dois ao mesmo tempo. Se não, você pode só deixar um zerar, o solar, por exemplo, começar a utilizar o outro e esperar o solar regenerar. A temperatura ela tenta se manter num fator estável, de um valor pré-determinado por cada fase. Uma fase mais quente vai ter um valor inicial mais alto do que uma fase fria, por exemplo. Cada fase também tem um fator de decaimento padrão, ou seja, quanto de vida você vai perder a cada segundo que você está ali, assim como um valor de alteração de temperatura. Uma fase mais quente vai conseguir aumentar sua temperatura mais rápido, ao passo que uma fase fria vai esfriar mais rápido. Okay? O uso de combustível é determinado por cada combustível, assim como a quantidade, e cada combustível também tem um fator que altera o ganho de temperatura. A temperatura é um fator bem importante, então nós decidimos escolher que ela é afetada por muita coisa, e o que ela afeta de maneira geral é simples. Se ela estiver abaixo de 15% ou 85%, com esses valores podendo ser alterados, você aumenta muito o seu decaimento de integridade, que é a sua vida basicamente. Vendo em jogo isso ficou um pouco melhor. Mas como controles básicos nós temos WSD ou as setinhas para mexer, W e S ou setinha para frente e para trás. Você acelera e acelera na ré. A e D você vira a roda. Cada roda tem uma quantidade que ela consegue virar, assim como a velocidade máxima que o carrinho consegue ter, assim como um fator que é afetado pelo atrito. Uma roda mais pesada idealmente tem mais tração no solo, então consegue passar com mais facilidade, enquanto uma roda menor não. Temos também uma mecânica de troca de combustível, que eu já expliquei previamente, e a troca de câmeras é uma mecânica puramente, por enquanto, puramente estética, mas que idealmente nós vamos colocar uma mecânica mais relacionada à visualização de destino ou visualização de cenário, com um pouco mais de detalhamento, mas podemos ver como funciona em game. Eu já vou avisar inicialmente que no momento que eu soltar o pause, a barra de integridade vai começar a cair. Então se ela chegar muito baixo, provavelmente eu vou morrer e vou ter que reiniciar a fase. Mas, vamos torcer para isso não ocorra. Só acelerando aqui para demonstrar, eu posso acelerar, frear. Eu posso fazer a troca de rodas apenas quando o veículo estiver parado, para evitar de ter capotamento, de ter freadas muito bruscas por causa do material da roda. Temos a troca de combustível, essa pode ser executada a qualquer momento, isso não importa. E por fim a troca de câmera. A troca de câmera, uma vez que você troca ela, você pode também controlar a direção para que você está olhando. Você também pode acelerar enquanto está correndo, isso não tem impacto grande em nada. Mas, inicialmente, eu recomendaria você usar assim. Nós temos aqui um terreno básico, que é um terreno de grama, vamos dizer assim. Só uma demonstração de como funcionaria, por exemplo, o uso de combustível. Você consegue ver ali na esquerda as barrinhas subindo e descendo. A temperatura também está subindo numa velocidade um pouco baixa. E a barrinha de destino obviamente está aumentando bastante. Eu vou soltar um pouco o acelerador para não gastar todo o combustível e nem toda a temperatura subir. Mas, idealmente, você chegando perto do ponto final, você completa a sua missão. Voltando aqui para o menu, a gente consegue ver, nessa mesma fase, outros tipos de terreno. Idealmente, eu vou mostrar aqui o terreno desértico, que basicamente seria areia. Então, ele tem
um pouco mais de tração. Tem alguns bugs relacionados à física do jogo, especialmente a sistema de frenagem, mas a gente idealmente vai consertar isso. Mas como pode ver, sua velocidade padrão aqui está mais baixa, sua temperatura está aumentando. A sua integridade, como a temperatura está alta, cai bem mais rápido. Eu vou trocar para outro combustível e idealmente vai aumentar muito rápido na temperatura, mas o combustível não gasta tanto assim. Só esperar a temperatura diminuir um pouquinho. Como eu disse inicialmente, nós temos uma ideia para fazer outras mecânicas. Uma delas seria de você colocar uma habilidade para o seu drone, seja ela de você poder dar um pulo, seja ela de você poder é, colocar espinhos na roda, mas uma delas também que a gente estava pensando seria você poder adicionar um ventilador, um resfriador, um sistema de refrigeração para o carro para a sua temperatura não alcançar o limite tão rápido. Nesse caso aqui, eu acho que a gente vai poder experienciar uma das maneiras de condição de derrota, que vai ser ou a temperatura subir rápido demais, ou a integridade cair rápido demais. Mas, ela chegando em zero, bom, missão não é missão completa, bom saber. Mas, na fase de gelo, por exemplo, que seria um outro terreno, nós temos aqui um certo nível de deslize. Basicamente, a gente tenta simular os terrenos principalmente por fatores que são bem visíveis, como atrito, como temperatura. Você pode ver que a temperatura inicial é bem menor e a constância com qual ela está subindo é um pouco inferior também. Enfim, eu vou pausar só para não gastar muito tempo ainda. Temos uma fase de deserto, só que ela ainda não está tão completa. A única diferença dela é que ela tem terreno irregular, só que esse terreno irregular, a maneira como a gente implementou ele por enquanto, não é tão boa. Que a gente só colocou várias esferas da própria Unity aqui dentro. A temperatura esquentou demais, é importante lembrar disso também. Mas, por enquanto, essas são as mecânicas de temperatura, de integridade, de controle do carrinho, de edição de peças. Isso tudo a gente fez, assim, com certo nível de empenho, mas ainda falta bastante coisa, muita parte visual a gente ainda vai implementar. Por enquanto a gente está focando mais na parte das mecânicas, mas idealmente deu para ter uma certa representação de como está funcionando. Coisas simples como, por exemplo, missão completa na tela de derrota, são coisas que dá para ajustar rapidamente. Inclusive eu vou ajustar agora. Mas acho que é isso. Obrigado por assistir.